Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e nos próximos minutos falaremos sobre integral de linha no campo vetorial. Muito bem, pessoal, agora veremos um caso interessante da aplicação de integral de linha quando eu tenho um campo vetorial. Já gravei uma aula aqui falando sobre integral de linha no campo escalar e dei uma ideia aí sobre o que significa esses dois entes matemáticos aí, campo vetorial e um campo escalar. Um campo escalar, analisando uma função aí, por exemplo, uma função no domínio xy. Um campo escalar vai ser um campo que vai associar a cada ponto desse domínio uma grandeza escalar. Aí pode ser de vários tipos diferentes. Pode ser a densidade, o campo elétrico, a carga elétrica. Agora, quando eu tenho um campo vetorial, a ideia vai ser parecida. Só que vai associar a cada ponto do domínio um vetor. E pode ser várias ideias diferentes. Posso considerar que a cada ponto eu vou ter uma força específica. Então eu vou associar o vetor força a cada ponto desse meu domínio. Vai ter um campo elétrico. Cada ponto eu vou associar a um vetor campo elétrico. E assim por diante. Bacana? E vamos ver aí como que as integrais de linha se encaixam aí, né, dentro dessa ideia de campo vetorial. Bacana. Vamos ver aqui. Consideremos uma curva C em R3 parametrizada por gama de t, x de t, y de t, z de t, por um t no intervalo de A a B. Já gravei uma aula aqui também falando sobre parametrização de curvas. Se tiver alguma dúvida sobre isso, assiste a aula lá que vai esclarecer você aí, tenho certeza. Onde gama é de classe CK. Eu digo de classe CK porque eu quero que ela seja suficientemente diferenciável, quanto eu quiser. Legal? E f de x, y, z, aí tem aqui f1, x, y, z, f2, x, y, z, porque são as componentes desse meu campo vetorial. Um campo vetorial contínuo definido em C, né, nos pontos que formam essa curva C. Definimos a integral de linha de f ao longo de C por, temos aqui os símbolos que caracterizam, aí, que nos indicam que é a integral de linha de um campo vetorial. Bacana? Temos aqui, de fato, o nosso campo, esse campo f, e esse elemento infinitesimal aí, o nosso dr. Posso calcular mediante a parametrização dessa curva. Por isso que essa ideia de parametrizar é tão importante, porque na integral de linha, integral de superfície, em diversas situações você vai ter como alternativa aplicar a parametrização de uma curva ou de uma superfície para realizar o cálculo, certo? Bacana. Então são situações equivalentes aqui. Legal? Então essa é a ideia de integral de linha no campo vetorial. Antes de fazer isso aqui, antes de fazer essa nossa questão de exemplo, para mostrar como de fato se aplica isso, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o que está acontecendo. Se eu considerar uma curva qualquer aí, certo? Temos aqui uma curva. Bacana? E aí, sobre essa curva eu tenho, como eu falei, essa curva está numa região onde se aplica aí um campo vetorial. Ou seja, a cada ponto desse aqui eu vou associar um vetor específico. Beleza? Cada ponto aí eu vou associar um vetor e tal. Pá. Esse é o meu campo vetorial. Bacana. A ideia por trás de calcular a integral de linha num campo vetorial é você analisar a influência desse campo justamente nos pontos que formam aí essa curva. Bacana? E uma ideia interessante é eu justamente encontrar, ou aproximar aí esse vetor de fato, a maneira que ele evidentemente influencia essa curva, é eu pegar a componente tangencial dessa curva. Bacana? Pegar aqui, se não é um ponto qualquer, pegar aqui a componente tangencial dessa curva. Bacana. Vou falar que essa aqui, já vou considerar que eu parametrizei aqui, certo? Então essa aqui é a minha gama. Esse vetor tangente vai ser justamente o meu gama' nesse ponto. Legal? Para saber a influência desse campo nos pontos que compõem essa curva, o ideal é eu saber eu conhecer a componente desse vetor justamente na direção perpendicular a essa curva. Não é isso? E aí, bacana. Se eu quiser projetar um vetor numa direção específica, um procedimento já conhecido aí, que a gente utiliza para fazer essa tarefa, é o cálculo do produto escalar.
não é isso? Um produto interno. Se eu pegar então, esse aqui é o meu campo. Bacana? Vou considerar esse ponto. Vou considerar esse ponto aqui um ponto P0. Legal? Esse ponto P0 eu associo a ele o parâmetro T0. Ok? Analisando aqui então, ele tem esse. Se é um campo vetorial, a cada ponto eu vou associar justamente um vetor. Então, bacana. Aí eu tenho esse meu vetor f de P0. Legal? Para saber a componente na direção desse meu vetor gama linha, eu pego e realizo o meu produto interno. Aí eu vou botar aqui o equivalente aí é o T0. Ok? O T0 que vai me dar as componentes aí, ó, que caracterizam esse meu ponto P0. Legal, só que repara, se eu simplesmente pegar o gama linha de T0, ok, ele é tangente à curva nesse ponto. Ok, mas se eu fizer o produto interno aqui, dessa maneira, não é garantia que eu vá achar puramente a componente desse vetor na direção do gama linha. Para fazer isso, eu preciso multiplicar por um versor, né? Lembrando que o versor é um vetor unitário que tem a direção desse vetor que me interessa aí. Nesse caso que eu estou analisando, que é o meu gama linha de T. Legal? Calcular o versor dele, então, basta que eu divida esse meu gama linha pela norma dele. Tudo bem? Pela norma. Então é isso que eu quero. É a contribuição desse meu campo vetorial na direção perpendicular a essa curva. Desculpa, tangente a essa curva. Certo? É isso que eu quero. A contribuição dele nessa direção. Bacana. Para isso, eu vou calcular justamente a integral. Isso aí é para um ponto. Se eu quiser saber sobre todos os pontos, vou fazer uma soma de Riemann que configura simplesmente a minha integral. Não é isso? Bacana. Calculando a minha integral. Se eu considerar, né, essa parametrização aqui, preciso fazer aquela aproximação do vetor tangente. Lembra que eu fiz? Para justamente ter a equivalência do segmento com o arco. Tem uma aula aqui que eu falei sobre isso, aí muito mais específico, muito mais detalhado. O link está na descrição, se você quiser saber do que eu estou falando, assiste lá essa aula. Como é que fica? É o módulo do gama linha, agora eu vou ser genérico, tá? Vou colocar o P, T, tudo bem? Para ser genérico. Lembrando que esse P é justamente o ponto associado ao x de t, y de t e z de t. Bacana? Tenho aqui, ó, norma do gama linha de t, dt. Olha aí, tenho norma aqui dentro, tenho norma aqui fora. Posso simplesmente cancelar, né? E eu fico com o quê? Que a integral de linha desse campo vetorial sobre os pontos que formam essa curva, agora aqui vai de 1 a B, né? Fica justamente tudo bem? Repare que a ideia continua sendo a mesma, eu continuo usando aquele elemento infinitesimal lá, só que eu já tinha a norma aqui, tinha a norma aqui fora. Simplifico, e é o mesmo elemento que eu usei lá na integral de linha para campo escalar. Bacana? Só que simplificou porque tem a norma aqui dentro, a norma aqui fora, e fica nessa relaçãozinha aqui. Interessante é essa ideia de que para calcular a integral, o que me interessa é a contribuição desse vetor, desse campo vetorial, na direção do vetor tangente. Compreende? Porque porque aproximando aí dessa ideia limite, desse dt bem pequenininho, eu tenho justamente a contribuição para cada pontinho aqui. Entende?
uma aplicação direta aí, bem óbvia, é relacionada ao trabalho. Se eu quiser o trabalho de um determinado campo vetorial na trajetória de uma curva específica, basta que eu calcule a integral de linha desse campo vetorial. Bacana? Só para dar uma ideia mais abrangente aí, um pouco mais sólida do que é de fato a integral de linha num campo escalar, num campo vetorial, perdão. Bacana, vamos agora ver como é que se calcula então isso aí. Legal? Coloquei aqui um exemplo que a minha ideia é só mostrar como faz, como calcula, então não... botei um exemplo que vai precisar enxergar uma coisa mais específica de como parametrizar ou como achar os intervalos. Não, só quis colocar aqui para a gente ver como faz. Calcule essa integral aí de f de x, y, z, onde ele é um campo vetorial assim, x, y, z. Bacana. A cada ponto ele associa os vetores com um vetor que tem aquelas coordenadas ali. C é a curva parametrizada por, se gama de t, papapá. De novo, um helicoide aí. Repara que eu mudei o... Geralmente a gente bota cosseno e seno, né? Botar seno e cosseno significa que eu estou percorrendo com um sentido diferente. A gente vai ver isso aí em outras aulas. Onde o t varia no intervalo de 0 a 2π. Bacana. Isso aí, simples. Basta aplicar a definiçãozinha ali e eu descubro essa minha integral. O que eu quero, então, é isso aqui, né? Integral de A a B desse f de gama de t, gama linha de t dt. Legal. Vamos calcular então esse nosso gama linha? Ó. Gama linha de t vai ser derivada do seno, cosseno de t. Derivada do cosseno menos seno de t. Derivada do t, 1. Legal. Tenho que substituir o gama de t no meu campo vetorial. O que eu faço? Bem simples. O que for x aqui no gama vai ser x lá. O que for y no gama vai ser y lá. O que for z no gama vai ser z lá. Simples. Vamos lá. O t está variando de 0 a 2π, não é isso? 0. 2π é o x, seno de t, o y, cosseno de t, o z, t. Aí eu posso usar essa representação, né, com um pontinho para ser o produto interno, como é usual, né, eu posso botar escalar, posso falar que é o produto escalar, ou posso usar assim, né, que representa a mesma coisa. Né? Continuo tendo a mesma ideia de produto interno, só a representação diferente. E o gama linha de t, cosseno de t, menos seno de t, 1. Legal? dt. E agora faço aí o nosso produto interno. Seno com cosseno, cosseno com menos seno, e t com... Então vai ficar seno com cosseno, seno de t vezes cosseno de t. Cosseno com menos seno de t, cosseno de t. T com 1 mais t. dt. Posso cortar aqui, né? Seno de t, cosseno de t, seno de t, cosseno de t. Vai ficar só o t, integral de t em t. Vai ficar t ao quadrado sobre 2, com t indo de 0 a 2π. Quando t for 0, vai zerar tudo, né? Colocando 2π, vai ficar 4π ao quadrado sobre 2. 2π ao quadrado. De novo, ele não falou o que é esse campo aí, né? Qual que é o significado dele. Então, eu não vou colocar unidade nenhuma ali. Bacana? Se eu dissesse que é a força, isso aqui fosse a trajetória, eu ia botar ali a unidade de trabalho, né? E assim por diante. Bacana? Então, pessoal, essa foi a nossa conversa aí sobre integrais de linha no campo vetorial. Na próxima aula eu vou falar sobre o teorema de Green, certo? Teorema muito útil aí e muito presente nessa parte do cálculo. Um abraço e até a próxima.